Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Dando continuidade aí à nossa aula. Item 2.7 da apostila. Os prepostos do empresário. Vamos dar uma olhada aí. Pessoal, preposto do empresário são os auxiliares do empresário que quando estão atuam em nome do empresário. Representam o empresário quando estão no exercício dessa atividade. É como se eles são equivalentes a mandatários, né? Eles vão ser mandatário é aquela pessoa que você dá mandados, né? Ou seja, ordens. Aquela pessoa que obedece às suas ordens. O empresário, então, tem prepostos ou preposto. Um exemplo aí mais comum do preposto do empresário é o gerente, né? O gerente é o preposto permanente do empresário. Ele pode ter mais outros prepostos. Por exemplo, que pode se dar por meio do contrato de trabalho. Então, o empregado, quando atua em nome do empregador, obedecendo ordens, ele está representando o empregador. Ele é um preposto do empregador. O que ele fizer, o empregador responderá pelos atos dele. Não é isso? Não sempre, não é uma responsabilidade absoluta, mas, no geral, essa é a regra. Um prestador de serviço que o empresário contrata e manda ir prestar um serviço na sua casa, se ele fizer alguma coisa que é errada na sua casa, a empresa ou o empresário vão responder, mesmo aquela pessoa que foi lá, aquele preposto que foi lá prestar serviço na sua casa, mesmo que não seja gerente e nem seja empregado, mas sim um prestador de serviço contratado. Então, o preposto é essa pessoa que atua auxiliando o empresário, seja por contrato de trabalho, seja por prestação de serviço, ou seja um gerente até colocado dentro do contrato social, também pode ser, certo? Olha aí o gerente, ó, a respeito do gerente, diz o artigo 1172 do Código Civil. O gerente é o preposto permanente, ele precisa estar lá sempre, né? No exercício da empresa, na sede desta, ou em sucursal, filial ou agência. Então, onde tiver o gerente, o que o gerente fizer, ele obriga, no exercício das suas atividades, ele obriga o empresário. Então, você tem que ter muito cuidado quando vai escolher o seu gerente, que será o seu preposto permanente, já que ele não é para apenas um ato, ele é permanente no sentido de que ele não é para um único ato, mas para uma permanência. Pode ser revogada a qualquer momento, mas teoricamente não é para apenas um ato, por isso que diz aí que é permanente. Artigo 1173 do Código Civil. Quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe foram outorgados. Então, salvo algumas especificidades de exigências da lei, o gerente pode fazer tudo o que lhe for autorizado pelo empresário. Tudo que lhe for outorgado na forma que isso foi feito. Seja por uma nomeação no próprio contrato de trabalho, seja por no próprio contrato social, seja por um contrato de trabalho, seja por um contrato de prestação de serviço, certo? Quando o gerente poderá fazer tudo, com exceção daquilo que exigir poderes especiais, declarações especiais, autorizações especiais. Por exemplo, a transferência de um imóvel. Você não faz em nome de outra pessoa, você tem que ter uma procuração específica para isso, com exigências muito mais pesadas do que o exercício normal da gerência de uma atividade empresarial, certo? Não, na falta de estipulação diversa, parágrafo único, está aí na apostila, na falta de estipulação diversa, consideram-se solidários os poderes conferidos a dois ou mais gerentes. O que quer dizer isso aí? E se um empresário tem 3 gerentes e não disse como é que esses 3 vão dividir os trabalhos, se tem que os 3 assinar, ou no mínimo 2, ou qualquer um que assinar já é o suficiente,
Então, teoricamente, eles são solidários e um só assinando já é solidário com todos os outros. Então, um único assinando, ou dois assinando, ou os três, no exemplo que eu dei, vai funcionar do mesmo jeito. Não é necessária a concordância nem a presença dos três, nem de dois, bastando um, se forem três, nesse exemplo que eu dei. Se o empresário não quiser que seja assim, quiser dizer, por exemplo, que são três gerentes que ele tem, mas os atos de gerência só podem ser exercidos com a assinatura dos três ao mesmo tempo. Não tem problema. Mas se ele não estipular isso, o que esse parágrafo único quer dizer é que qualquer um dos gerentes atuando sozinho implicará em obrigação ao empresário e concordância dos demais gerentes, certo? Artigo 1176. O gerente pode estar em juízo, ou seja, pode ir para uma audiência no Poder Judiciário em nome do preponente. Quem é o preponente? O empresário que o contratou. Então, o empresário não pode ir a uma audiência judicial, mas pode mandar o preponente. E o que o preponente fizer vai obrigar, o que o gerente fizer vai obrigar o preponente, que é o patrão dele, certo? O preposto, como eu falei, é equiparado ao mandatário, já expliquei, né? E é um representante, portanto, do empresário, e o que ele fizer vai obrigar, vai implicar em responsabilidades, direitos e obrigações para o empresário que ele está atuando em nome dele, certo? Vamos para o item 3, o estabelecimento comercial. Pessoal, esse é um nome conhecido, né? Um termo conhecido, estabelecimento empresarial ou comercial. Qual é o nome mais correto hoje em dia? Estabelecimento comercial ou estabelecimento empresarial? O mais correto ou mais adequado é estabelecimento empresarial. Porque se você usar o nome estabelecimento comercial, você vai restringir apenas comércio. E vocês sabem que a atividade de empresa não é somente de comércio. Temos atividade empresarial de comércio, mas tem também de indústria, tem de prestação de serviço e tem a mistura desses três. Então, o melhor é usar o termo estabelecimento empresarial. Mas como a tradição já se fixou em estabelecimento comercial, esse nome continuou sendo utilizado como equivalente a estabelecimento empresarial. O que é o estabelecimento empresarial? Pessoal, o estabelecimento empresarial, aqui vocês precisam prestar atenção, porque o conceito de estabelecimento empresarial é diferente do conceito que vocês, ou a maioria, tem antes de estudar direito empresarial. Você pensa que estabelecimento empresarial é a empresa, né? Não, você perguntar para uma pessoa o que é um estabelecimento empresarial, a pessoa vai responder o quê? Ah, é a empresa. Não, estabelecimento empresarial não é a empresa. Por que que não é a empresa? Porque, como já foi dito anteriormente, empresa não é algo físico, palpável, não é algo material. Empresa é uma atividade. Empresa é a atividade econômica registrada, organizada para a produção e circulação de riquezas com fins de obtenção de lucro e exercido de forma profissional, certo? É uma atividade. Então, a empresa não é o imóvel, a empresa não é os carros, os equipamentos. Por que não? Porque empresa é atividade, é algo não palpável. É um exercício da atividade. Qual atividade? Atividade empresarial. E o que é atividade empresarial? Também já foi falado. É o mesmo conceito de empresa. É o exercício de atividade econômica voltada para a produção, circulação, a mesma coisa. Certo? E o que é estabelecimento empresarial, então, professor? Já que não é a empresa. Pessoal, o estabelecimento empresarial é o conjunto de bens utilizados na atividade de empresa. Empresa é atividade. Estabelecimento é o conjunto de bens utilizados nessa atividade, certo? Esses bens podem ser materiais, podem ser
imateriais. Quando vocês faziam provas, quem sabe no próximo semestre voltarão a fazer, geralmente tinha essa perguntinha na prova, né? Defina e diferencie empresa e estabelecimento empresarial. Como eu disse para vocês, a definição é simples, né? Mas exigia que você prestasse atenção. Quando eu dizia isso na sala de aula, todo mundo acordava. Opa, como é, professor tal? Agora não tem mais isso, né? A nossa provinha, ela é pesquisada, que delícia, uma maravilha, né? Aula presencial, sim, prova remota, não é isso? Mas vai voltar, viu, pessoal? Vai voltar. Aí vamos ter que se ligar. Se eu perguntasse para você agora que assistiu essa aula, que está assistindo a aula, defina e diferencie empresa e estabelecimento empresarial. Eu acabei de explicar. Você saberia responder? Se saberia, parabéns. Se não, teria que ir atrás, né? Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens. Empresa é a atividade econômica que usa o estabelecimento no exercício dela própria, né? Botava isso na prova, era uma delícia ver o pessoal dizendo: estabelecimento empresarial é a empresa em que busca lucro e não sei o quê. Não, estabelecimento. Aí escrevia meia página, confundindo tudo, estabelecimento empresarial com empresa. Empresa é atividade, estabelecimento empresarial é o conjunto de bens. Dentro desse conjunto de bens, tem bens materiais e tem bens imateriais, certo? O estabelecimento empresarial, pessoal, então, é a organização que o empresário dá a esses bens, que são o próprio estabelecimento. É a organização que é dada a esses bens. Então, o estabelecimento empresarial é o conjunto de bens, mas não é só isso. É o conjunto de bens organizado pelo empresário para o exercício da sua atividade empresarial. Então, não é um amontoado de bens. É um conjunto de bens organizado. Esses bens têm que ter uma funcionalidade na empresa, não é? Não basta ter os bens. Esses bens precisam funcionar dentro da empresa para constituir o estabelecimento empresarial. Tá certo? Recebe outros nomes também. Estabelecimento também é conhecido como hacienda, ou fazenda, ou fundo de empresa. No Código Civil, olha aí o conceito, ó, artigo 1142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para o exercício de empresa, da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. O que ele quer dizer aqui por empresário ou por sociedade empresária? Aqui ele dava uma pergunta boa também na prova, né? No artigo tal, 1142, abaixo reproduzido, no final onde ele diz, aí entre aspas, por empresário ou por sociedade empresarial. O que o legislador quis dizer com esses dois itens? Escreva a respeito, explique. Professor, explicar? Como assim? Aí eu vou explicar. Quando ele fala aí por empresário, ele se refere ao empresário individual. Quando ele fala por sociedade empresária, o nome já está dizendo, ele está se referindo a quê? Aquele que exerce a atividade de empresa em conjunto com outra ou mais pessoas, é a sociedade empresarial. Então, pessoal, o primeirinho aqui, ó, é o empresário individual. O segundo aqui, o nome já diz, é sociedade empresária. Coisa simples, né? Mas que você precisa ficar ligado para compreender. Então, quando o empresário reúne esses bens e os utiliza na atividade empresarial, ele está criando e utilizando o estabelecimento empresarial através da sua própria inteligência que bota aqueles bens organizados de uma forma organizada para funcionar, tá certo? Então, o estabelecimento é o conjunto de bens racionalmente organizado. Professor, por que o senhor está dizendo que é um conjunto de bens racionalmente organizado para o exercício da atividade de empresa? Eu vou fazer uma analogia.
se você tem numa sala um monte de livros jogados, você tem um conjunto de livros ou você tem uma biblioteca? Se na sala do lado você tem um monte de livros organizados em prateleiras, alfabeticamente por assunto, aí você tem só um conjunto de bens ou você tem uma biblioteca? Aí você tem a biblioteca. O que é mais importante para funcionalidade? Uma pilha de livros, um conjunto de livros jogados, amontoados, empilhados, ou os livros todos racionalmente organizados numa biblioteca? Nesse exemplo que eu estou dando, é a biblioteca, né? São os mesmos bens, a mesma quantidade de livros, os mesmos livros no exemplo desorganizado e no exemplo organizado. Se eu for vender esse conjunto de livros, eu vou conseguir mais dinheiro vendendo a pilha de livros lá jogados, ou eu vou ganhar mais dinheiro se eu vender os livros organizados em forma de biblioteca? Biblioteca, né, pessoal? Se for vender a quantidade, os livros lá empilhados, é capaz de vender até no quilo, né? E não como uma biblioteca. Então, o estabelecimento empresarial, ele junta dentro do seu valor, porque ele tem valor, né? Já que é um conjunto de bens, a organização que o empresário dá a esses bens, tá? Então, não é só pura e simples somatório dos valores individuais dos bens, mas entra aí no valor agregado aquilo que o empresário colocou com a sua inteligência, com a sua capacidade. Por exemplo, se você tem dois restaurantes um do lado do outro, os dois exatamente iguais, os dois com os mesmos bens. Um funciona super bem, com clientela e dando lucro, o outro não tem ninguém porque o empresário é antipático, porque o empresário é desorganizado, não cumpre horários, é grosseiro, e, sei lá, mil motivos. Usa produtos de baixa qualidade, o cozinheiro não sabe cozinhar bem. Aí, for vender, se você for vender esses estabelecimentos, esse conjunto de bens aí. O restaurante que dá lucro, igualzinho ao outro do lado, que tem os mesmos bens e não dá lucro. Não tem ninguém lá consumindo. Qual dos dois vai ter um valor maior de venda? Se você for só pelos bens, os dois deveriam ter o mesmo valor. Mas se você for incluir isso aí, a capacidade de geração de lucros que aquele restaurante que está funcionando bem tem, ele vai ter um valor muito mais alto do que o outro. Então, o estabelecimento empresarial não é só a união de bens, é o conjunto de bens organizado e isso tem um valor. O empresário que vai vender uma empresa que está funcionando bem e dá lucro, ela tem um valor X. O empresário que vai vender uma empresa que tem os mesmos bens da outra, mas não tem reconhecimento, não tem clientela, não está dando lucro, mas tem os mesmos bens, vai vender pelo valor dos bens ou até menos. Não vai conseguir colocar dentro nenhum valor a mais pelo sucesso que ele tem naquele empreendimento. Então, está explicado aí que tem um plus, né? Está aí na apostila, ó. Temos aí um plus que é acrescentado ao valor do estabelecimento comercial. E aqui nós temos essa analogia que eu falei da biblioteca, que vocês podem reler aí quando forem estudar, né? Se forem, né? Supondo aí que vocês vão, né? Pessoal, item 3.1. A composição do estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial é o quê? O que é estabelecimento empresarial? Se eu perguntasse de novo para vocês agora, alguém, depois de explicar isso aí várias vezes, saberia responder? Será, hein? A resposta é tão simples, né? O que é o estabelecimento empresarial? Conjunto de bens utilizados na atividade de empresa. É muito simples isso, né, pessoal? É muito simples. E o que é empresa? Já foi dito várias vezes. Saberia responder agora, depois que eu já falei de novo aqui algumas vezes? O que é empresa? O que é empresa? Empresa é a atividade, é o exercício de atividade econômica
organizada, registrada, profissional, para a produção e circulação de riquezas com fins lucrativos. Certo? A empresa, para funcionar e ter lucros, ela precisa de bens que vão ser utilizados, sejam materiais, sejam imateriais. Esse conjunto de bens tem um nome, né? Como é o nome desse conjunto de bens? Sei não, professor. Pessoal, como é o nome desse conjunto de bens utilizados na atividade empresarial? Isso, estabelecimento empresarial. Composto por bens corpóreos e incorpóreos, ou materiais e imateriais. Pessoal, bens corpóreos são muito simples, né? São aqueles que ocupam lugar no espaço, que tem matéria, tem conteúdo. Não são virtuais. São concretos, não é isso? Olha aí, tem valor econômico? Tem. São palpáveis? São. Ocupam espaço físico? Sim. Exemplos muito simples aí. As máquinas, veículos, prédios, equipamentos. Prédio, ó, prédio. O imóvel de uma empresa, pessoal, é a empresa? Não, né? O imóvel da empresa é um bem material que compõe o estabelecimento. O imóvel da empresa é a empresa? Não. Por que não? Professor, por que o imóvel não é a empresa? Que pergunta difícil. Pessoal, o imóvel não é a empresa porque a empresa é a atividade. E imóvel é um bem material. Imóvel é um bem material que compõe o estabelecimento. Estabelecimento é diferente de empresa. Empresa é a atividade. Estabelecimento é o conjunto de bens organizados. Dentro dele, os bens materiais, como o próprio prédio da empresa, e os imateriais que nós vamos já ver. Computadores, equipamentos de escritório, veículos, máquina. Aí não tem dificuldade quanto aos bens materiais, né? E os bens imateriais, ou incorpóreos, ou intangíveis, são esses aqueles que não ocupam lugar no espaço, não tem matéria, não são concretos. São considerados móveis, em regra, nem sempre. Aquilo que não ocupa lugar no espaço, esses exemplos que nós vamos dar aí, eles são considerados móveis, tá, pessoal? Não tem existência material, não são palpáveis, mas tem valor econômico? Tem. Muitas vezes tem mais valor econômico do que os bens materiais. Eles podem ser visualmente perceptíveis, apreensíveis pelos sentidos humanos, têm valor econômico, fazem parte do estabelecimento, são utilizados na atividade da empresa, mas você não os pega, eles não têm conteúdo concreto para você apalpar. Quais são, então, exemplos de bens imateriais utilizados na atividade de empresa? Está aí na apostila. Olha aí. Os contratos, as clientelas, os créditos a receber, o know-how. Know-how é conhecimento de como se faz alguma coisa, né? As marcas, as patentes, o nome empresarial, o título do estabelecimento, a clientela. Tudo isso aqui é bem imaterial. Aí algum aluno perguntou já, professor, o cliente é bem imaterial? O cliente não é uma coisa palpável, não? Pessoal, o cliente é uma coisa palpável, mas não é um bem, né? O cliente não é um bem. A pessoa humana não é um bem, né? Não é um bem. No sentido econômico, não é um bem. Então, não faz parte do estabelecimento. A pessoa em si, natural, não faz parte. Então, professor, como é que tem clientela aqui como bem que compõe o estabelecimento e ainda mais um bem incorpóreo ou imaterial? Aí, pessoal, a clientela aqui, quem está falando, não é o cliente, pessoa física, não. É a carteira de clientes, os cadastros dos clientes, a captação de clientes, o conjunto de clientes que uma empresa tem que já compra lá. Inclusive, isso pode ser vendido, né? Você pode vender os cadastros de clientes para uma outra empresa. É lógico que a pessoa
que está naquele cadastro, ela não vai comprar em outra empresa porque o cadastro dela passou para outra empresa. Ela compra se ela quiser, né? Por exemplo, um banco, quando a Oi, que foi vendida agora, a clientela foi vendida junto. Mas a clientela não as pessoas, e sim os contratos de prestação de serviço de telefonia das pessoas vão migrar para outra empresa. E se você não quiser ficar na nova empresa que comprou a Oi, telefonia, você não fica. Então, a clientela aí é o cadastro dos clientes, é o conjunto, a carteira de clientes, e não as pessoas em si. Porque senão você imagina, né? Pode ter gente, tem os voadores aí, os viajadores, né? Que fica imaginando uma empresa pegando os clientes, botando dentro de uma jaula, né? E vendendo os clientes. Ó, tá aqui, mais 50 clientes vendidos aí, passado para você, né? Então, vamos interpretar isso aí corretamente, né? Aviamento. Pessoal, aviamento aqui não tem nada a ver com avião, não tem nada a ver com aeroporto e nem tem nada a ver com armarinho, com lojas que vendem botões, linhas, dedais, zíper, lojas de aviamento. Não é isso aí. Aviamento aqui é outro sentido que tem. É a capacidade de geração de riqueza que a empresa tem. Quando você vende, se aquela empresa tem uma grande capacidade de dar lucros, de dar retorno, essa capacidade ela vai ser incluída no valor do estabelecimento empresarial na hora da venda. É o que eu já expliquei antes, não é isso? Então, os bens materiais que nós já falamos não tem dificuldade. Os bens imateriais ou intangíveis, esses a gente precisa analisar. Eu dei uma lista aí de exemplos, né? Está aí na apostila. Vamos olhar os principais um a um, que é esse item 3.1.2.1. Os bens incorpóreos, porque os corpóreos a gente já sabe o que é, muito simples, né? Vamos analisar os incorpóreos em si, ou seja, de um por um, né? Prestando atenção aqui que é em si com I mesmo, né? Tá errado não. Já teve gente que veio me corrigir aí. Professor, não, os bens incorpóreos em si, não é SE, não? Não, é não, amiga. Aí é si, a partícula de indefinição, né? Aqui é dizendo que nós vamos olhar aqui um a um, eles mesmos enquanto bens, né? Um a um. O nome. Pessoal, o nome empresarial é um bem da empresa? É, um bem. Existe empresa sem nome empresarial? Não. Toda empresa tem que ter nome empresarial? Sim. O bem é um nome é um bem da empresa? É. Se ele é um bem da empresa, ele compõe o estabelecimento, não é? Sim. Porque o que é o estabelecimento? O conjunto de bens, materiais e imateriais que compõem, que são utilizados na atividade da empresa. O nome empresarial é obrigatório? É. É utilizado pela empresa? É. Então faz parte do estabelecimento, né? Mas faz parte como bem material ou imaterial? Como bem imaterial. Você não pode, ele não vale pelo conteúdo, pela matéria concreta que ele venha a ter. Porque o nome é algo imaterial, intangível. Aí alguém já perguntou, né? Deve ter sido brincadeira, né? Professor, e o nome lá? Você não pega as letras lá? Não tem lá letra de bronze, letra não sei o quê? Você não pega ali o nome da... Não, amiga, ali é o letreiro, né? O letreiro, o painel, aí aquilo ali tem. Mas o que nós estamos levando em conta aqui é o registro do nome empresarial. O nome empresarial aí é um direito. Ele é um bem imaterial, tá certo? Não existe empresa sem nome e o nome é um bem intangível e compõe o estabelecimento empresarial obrigatoriamente. Tinha uma oficina ali em Mossoró, na Presidente Dutra, que se chamava Oficina Sem Nome. Aí o pessoal lembrava, professor, oficina sem nome ali, ela não tem nome não, né? Tem, o nome dela é Oficina Sem Nome. O nome de fantasia dela lá
o título do estabelecimento lá na placa era Oficina Sem Nome, era o próprio nome, era esse, né? Certo? Se você botar o nome do seu cachorrinho aí de Sem Nome, o nome do cachorro é Sem Nome, ele tem nome, o nome dele é Sem Nome. Aí até sugestão aí, quando vocês forem pais e mães, botar o nome do filho aí de Sem Nome, se tiverem com dificuldade de imaginar um nome mais bonito aí, né? Lógico que o cartório provavelmente não vai aceitar, não deverá aceitar o registro do nome desse, certo? É brincadeira aí, o cartório não deve aceitar, o cartório deve rejeitar, ok? Então, pessoal, o nome empresarial é um bem incorpóreo que identifica o empresário individual ou a sociedade empresarial. É com esse nome que a empresa é registrada na junta comercial e nos outros órgãos públicos. Esse nome fica atrelado a um CNPJ e a outras inscrições, e assim a empresa será reconhecida, assim como uma pessoa natural é registrada por um nome civil, que depois é acrescentado, adere a um CPF no lugar do CNPJ. Não é isso? O nome civil é registrado no cartório civil de registro de pessoas físicas. E o nome da empresa é registrado na junta comercial e em vários outros órgãos depois, né? Mas a priori, em princípio, na junta comercial. A partir do registro do nome empresarial na junta comercial, aquele nome adquire proteção, de forma que numa junta comercial não podem existir duas empresas com exatamente o mesmo nome. Tem que mudar alguma coisa. Não pode, certo? Você tem, é que nem quando você vai montar, você vai criar um e-mail para você vai lá registrar um e-mail no Google, no Gmail. E aí você coloca lá, José da Silva, @gmail.com. Aí ele diz lá, já está utilizado, José da Silva. Aí você bota J da Silva. Aí ele diz, já utilizou. Aí você bota J. da Silva, já utilizou. Aí você bota J. da Silva. Ah, esse aqui ninguém utilizou, não. Então, nessa junta comercial ainda não tem um registro. Aí, então, você vai modificando dentro da realidade da empresa, não pode criar nada que seja diferenciado da realidade da empresa até encontrar um nome que dê certo, abreviando, botando completo, botando alguma atividade, de forma que não seja exatamente igual a outro nome já registrado na mesma junta comercial do mesmo estado. Se for no estado vizinho e tiver outra com o mesmo nome, em regra não tem problema. A atuação da junta comercial, ela é estadual, ela não passa para outros estados. Então, empresas diferentes podem ter nomes iguais se forem em estados diferentes, mas no mesmo estado, na mesma junta comercial, portanto, duas empresas têm que ter um mínimo de diferenciação no nome, porque não pode ser exatamente igual, certo? Pessoal, o nome empresarial, ele é muito confundido com a marca e com o título do estabelecimento. É o que está aí nesse terceiro parágrafo. Olha aí, o nome empresarial, né? Não se confunde com a marca, porque a marca é um sinal ou expressão identificadora dos produtos e ou serviços oferecidos ao consumidor. O nome identifica o empresário individual ou a sociedade empresária. A marca identifica produtos ou serviços, e ou serviços. E o título do estabelecimento é o apelido que é dado ao estabelecimento junto ao mercado, é o nome que vai lá na fachada. São três coisas diferentes aí que todo mundo confunde. Todo mundo confunde isso aí. Então, o nome empresarial, que é o que nós estamos vendo, nós ainda vamos ver melhor um pouquinho marca, patente, título do estabelecimento, ainda vamos ver. O nome identifica a pessoa. A marca identifica produto e serviço. O título do estabelecimento identifica o estabelecimento junto à clientela no local onde atua.
Ah, professor, está confuso, não estou entendendo, estou misturando tudo aí. Vamos dar um exemplo aqui que está na apostila. Vamos olhar aqui, ó. Olha aqui. Exemplo. Determinada empresa, comerciante de veículos, determinada empresa comerciante de veículos tem o seguinte nome empresarial: Silveira Nogueira e Companhia Limitada, que comercializa carros da marca Fiat, cujo título do estabelecimento ou nome de fantasia é Itália Autos. Olha aí, esse exemplo tem as três cores. Qual é o nome da empresa, pessoal? O nome da empresa registrada na Junta Comercial e nos órgãos públicos. Silveira Nogueira e Companhia Limitada. Essa empresa tem um CNPJ, certo? Quem é que vai emitir a nota fiscal? É a empresa Silveira Nogueira e Companhia Limitada ou é a Fiat? Ou é a Itália Autos? Quem vai emitir a nota fiscal com a CNPJ é a Silveira Nogueira e Companhia Limitada. Comércio de veículos, por exemplo, né? Silveira Nogueira e Companhia Comércio de Veículos Limitada. Só que ela comercializa produtos e serviços de uma marca específica, a marca Fiat, por autorização da própria Fiat, que é uma empresa nacional, que tem e que existe em vários outros países e por isso chamada de multinacional. Mas a Fiat que atua no Brasil é uma empresa nacional, tá, pessoal? Não é empresa italiana e nem estrangeira, não. É uma empresa nacional, cuja origem inicial é italiana. Mas a Fiat que atua no Brasil não é a Fiat da Itália, é a Fiat do Brasil SA. É uma empresa brasileira. Ok? Fiat é a marca, produtos e serviços. Empresa é a Silveira Nogueira e Companhia Limitada. E se você chega nessa empresa para comprar um carro da Fiat, o que é que tem lá na fachada dela? Pode ter, por exemplo, Itália Autos. Aí é o título do estabelecimento. Tudo bem que do lado vai ter o logotipo da Fiat, a marca Fiat, né? Certo? Geralmente não vai ter o nome empresarial na fachada. Antigamente, os empresários botavam, né? Arte Couro. Aí embaixo botava lá Francisco José Francisco e Irmãos Comércio de Couros Limitada. Aí pegava e botava o nome todinho, o nome mesmo da empresa abaixo do título do estabelecimento. Né? Hoje em dia não se está colocando mais. Obrigatoriamente na nota fiscal, vem a marca Fiat? Não obrigatoriamente. Obrigatoriamente tem que vir o quê? O nome empresarial. Mas eles colocam também na criação da layout da nota fiscal, bota também a marca e bota também o título do estabelecimento. Então, o nome empresarial identifica a sociedade empresária, que é a Silveira Nogueira e Companhia Limitada, registrada na Junta Comercial. A Fiat é registrada na Junta Comercial? Não. A Fiat é registrada... a empresa Fiat não aqui não no Rio Grande do Norte. Mas onde ela é fabricada, onde ela fabrica também tem a empresa Fiat. Mas a Fiat é uma marca registrada no INPI. E o título do estabelecimento, aquele que vai ser reconhecido perante o público, é a Itália Autos. Então, quando você pega e fala, vamos comprar um carro da Fiat, você fala o quê? Vamos lá na Silveira Nogueira e Companhia Limitada? Não, você fala o quê? Vamos lá na Itália Autos, porque lá vende os carros da Fiat. Então, Itália Autos é o título do estabelecimento. Fiat é a marca que identifica os produtos e serviços que são comercializados lá, pela empresa cujo nome é Silveira Nogueira e Companhia Limitada. Então, está aí identificado e separado as três coisas para que vocês tentem não confundir mais. Certo? Regrinhas aí quanto ao nome empresarial. Nome empresarial não pode conter palavras ou expressões que denotem atividade não prevista no objeto da sociedade. Então, você não pode registrar uma sociedade empresarial dizendo que ela é comércio de petróleo e derivados se ela comercializa alimentos. É isso que isso aí quer dizer.
o registro tem que ser compatível com a realidade do exercício da atividade empresarial. Não são registráveis os nomes empresariais que incluam ou reproduzam em sua composição siglas ou denominações de órgãos públicos da administração direta e indireta e organismos nacionais e internacionais. Então, você pode, por exemplo, registrar uma escola em Mossoró, botando lá, Escola Unicef do Brasil. Unicef é um dos órgãos da ONU, né, para a proteção das crianças, que é conhecido mundialmente. E tem muito respaldo. Aí você pega e cria uma escola e bota lá, Escola da Unicef. Aí bota até uma marca assim meio parecida, remetendo à ONU, algo internacional, globalista. E aí as pessoas iam pensar o quê? Nossa, em Mossoró tem uma escola da própria Unicef, né? Ou associada à Unicef. Isso aí deve ser uma escola boa, vou botar meu filho lá. E aí? A pessoa, o empresário estaria se aproveitando de uma sigla internacional para ludibriar a clientela. Não pode, né? Então, siglas oficiais de Estado, do município, da federação, da União, internacionais ou nacionais, nada disso pode. Você não pode usufruir dessas siglas e nomes nacionais e internacionais para ludibriar a clientela. O nome empresarial não poderá conter palavras ou expressões que sejam atentatórias à moral e aos bons costumes. Então, vamos supor que você quer montar um bar e resolve lá registrar como nome empresarial, você quer registrar lá como, sei lá, Bar das Raparigas. Aí você, nossa, que nome lindo, sempre sonhei em ser dono de um bar com esse nome, né? Para bombar. Capaz de bombar mesmo, né? Não sei. Aí você vai registrar na junta comercial. Ou qualquer outro nome atentatório aí, que eu não vou dar exemplos, que tem muitos, né? Porque pode alguém se sentir ofendido ou tirar do contexto para reclamar depois. Imagine aí um nome bem esdrúxulo, bem de baixo calão. Nome da bar das tal, bar dos tal, e quer lá, bar dos cornos, quer registrar na junta comercial. Será que a junta comercial vai registrar uma empresa com bar, com esse nome, Bar dos Cornos, comércio de bebidas ME, comércio de bebidas SLU, Sociedade Limitada Unipessoal? Será que a junta comercial vai registrar? Acredito que não, né? Ela vai fazer uma avaliação e vai considerar que aquilo ali é atentatório à moral e aos bons costumes. Aí você vai dizer, mas o que é moral e bons costumes? Quem é que diz o que é o que não é? É complicado isso aí. Difícil, né? Hoje em dia você não sabe mais o que é moral e o que são bons costumes, né? Vocês sabem muito bem disso, que isso aí tudo está sendo questionado. E o que antes a gente considerava como uma coisa boa e legal, hoje às vezes é até considerado como preconceito ou absurdo, ou você não pode nem falar, senão você vai cancelado, né? E aquilo que se considerava como adequado, hoje muitas vezes é considerado como ridículo, antiquado e, enfim, vocês já sabem. Espécies de nomes empresariais. Pessoal, existem dois tipos de nomes empresariais e o empresário individual ou sociedade empresária tem que escolher um desses dois tipos para registrar a sua empresa. Ou será firma ou será denominação. Só tem esses dois tipos, tá, pessoal? Firma ou denominação. Agora, a firma tem aqui uma subdivisão.
A firma pode ser individual ou razão individual, ou pode ser firma social ou razão social. Nós vamos olhar o que é isso aqui. Já a denominação é o outro tipo de nome empresarial que existe e não tem subdivisão. Portanto, quais são os dois tipos de nome empresarial? Número 1, firma. Aí. Número 1, firma. Número 2, denominação. Só tem esses dois. Ou você usa uma firma, ou você usa uma denominação. Lembrando que dentro da firma tem a firma individual e tem a firma social, que nós vamos ver ainda o que é. Tem gente que confunde firma com a empresa. Ah, eu trabalho numa firma. Aí é um erro, tá, pessoal? Você trabalha numa empresa. Essa empresa usa um nome empresarial, e esse nome empresarial às vezes é firma, às vezes é denominação. Mas com o mau costume e o mau uso, ficou se confundindo firma com a própria empresa. Firma é um tipo de nome empresarial. E empresa é o quê, pessoal? Será que alguém lembra ainda o que é empresa? Empresa é o exercício de uma atividade econômica. E firma não é empresa, firma é um tipo de nome empresarial. E o nome empresarial o que é? O nome empresarial é um tipo de bem incorpóreo que compõe o estabelecimento empresarial que é utilizado pela empresa. É um bem incorpóreo. A firma é um dos dois tipos que existe, porque são nomes empresariais ou são firmas ou são denominações. Um desses dois. Ah, professor, e o que é um e o que é o outro? Pessoal, o que é um e o que é o outro, o que é firma, ó, e o que é denominação, com exemplos, explicações e tudo mais, isso aqui nós vamos ver na próxima aula, tá certo? Vamos ver na próxima aula para que essa aula agora não fique longa demais e que vocês tenham a necessária paciência para assistir. Então, hoje a gente para bem aqui, certo? Hoje a gente para bem aqui e na próxima aula nós vamos retornar, ok? A partir daí. Então, agradeço pela atenção de vocês, desejo aí tudo de bom e em breve nós estaremos nos encontrando novamente. Obrigado pela atenção, pessoal. Um abraço. Finalizando.